Shalom, amados. Quero trazer uma palavra sobre experiências com Deus. Às vezes, Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele permite experiência para nós, e às vezes as experiências são tão diferentes de um para com o outro, mas uma experiência, ela desbloqueia prisões na mente, ela gera convicção de arrependimento, gera reconhecimento da presença de Deus, da glória de Deus, e tira às vezes a cegueira da incredulidade das pessoas. Às vezes nós enxergamos de uma maneira, vemos de uma maneira, mas quando a presença de Deus se manifesta, nós enxergamos a nossa condição. Em Isaías capítulo 6, o Senhor dá uma visão para o profeta. Esse profeta tinha falado, ai de todo mundo, ai desse, ai daquele. Se você pegar o capítulo 4, 5 de Isaías, ele libera muitas sentenças, né? Os primeiros capítulos de Isaías, ele só estava vendo o problema do outro. Mas quando Deus permite uma visão e ele vê os anjos cantando, entronizando o Senhor dos Exércitos e adorando com santo, santo, santo. Lá no versículo 5 do capítulo 6, diz, então eu disse, ai de mim que vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando ele diz isso, imediatamente, um serafim pega uma brasa e purifica os lábios do profeta. Ele tem uma experiência, a experiência muda o coração dele. Ele começa a expressar a condição dele, não mais agora a condição dos outros. Quando nós olhamos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles falaram da pesca maravilhosa. Jesus está ministrando a palavra à beira do lago. Eles não tinham pego nada de peixe. E quando termina a ministração, Pedro não estava sendo tocado pela ministração. Ele chama aqueles homens que já eram designados e diz, volta ao mar, lança as redes outra vez. E eles colheram uma quantidade grande de peixe e juntaram e encheram dois barcos. E diz assim lá em Lucas 5:8, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou o homem pecador. Pois o espanto se apoderou de todos eles, todos os que estavam ali, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Às vezes, tem uma pessoa com uma dificuldade e nós às vezes precisamos da ousadia de orarmos, liberarmos uma palavra para acontecer um milagre. Pessoas se convertiam. Um dia um homem foi descido no meio onde estava Jesus com um sacrifício por umas pessoas. E Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. As pessoas olharam para Jesus e disseram, quem é esse que perdoa pecados? E ele disse, para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Toma a tua cama e anda. E ele foi embora. Ele levantou e pegou a cama e foi. E então mudou o coração das pessoas que estavam ali, por causa daquele sinal. E às vezes pessoas precisam de um sinal de Deus, porque elas estão com a consciência cauterizada, debaixo de acusação, debaixo de prisões espirituais tão fortes, que um sinal, uma palavra profética, naquele momento, despedaça o jugo. A experiência de cada um é diferente, mas Jesus tem uma experiência especial para cada um. O novo nascimento é um desígnio para todo o que serve a Deus.
Mas algumas vezes, homens e mulheres de Deus são desatados por uma experiência que recebem. São abençoados com aquela experiência. E aquela experiência abençoa outros. Eu vivia debaixo de uma acusação tremenda. Recebi uma palavra profética que Jesus ia fazer algo na minha vida. De um pastor, de um profeta Manuel Marcola. Passou poucos dias. Eu me vi numa situação de desespero, entrei em arrependimento. Jesus entrou no quarto onde eu estava e me tocou a mão na minha cabeça. E foi uma experiência que me marcou. Agora, dia 31, faz 31 anos que aconteceu essa experiência, dentro desse mês que nós estamos, dezembro. Está chegando ao tempo de eu viver uma experiência. Completando 31 anos, ela ficou marcada dentro de mim. Eu creio que Pedro nunca esqueceu aquela experiência. Isaías não esqueceu aquela experiência. Aquelas pessoas que viram Jesus dizer levanta e anda, não esqueceu aquela experiência. E nós precisamos entender uma coisa, que às vezes você tem direito de dizer, Senhor, me dá uma experiência, me visita com uma experiência. Talvez você não tenha a experiência que você queira, mas tenha aquela que Deus sabe que você necessita. Deus te abençoe, que o Deus das experiências venha te abençoar em nome de Jesus.